Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma ferramenta nova do Google e que serve principalmente para quem é artista plástico, né? Para quem gosta muito de pintura, dessas pinturas clássicas. Na verdade, a grande maioria das pinturas já está captada pela essa forma que o Google está fazendo, né? Esse novo programa aqui do Google, ele se chama Art Project e eles têm um equipamento fotográfico que vai fotografando essas telas pintadas nos museus, né? Ela fica na frente da tela, numa distância grande até. E essa câmera fotográfica ela vai fazendo centenas de fotografias dessa mesma tela e acaba montando uma imagem com gigapixels, né? Então, nessa imagem eu consigo ampliar e ver detalhes dela. Então, eu vou usar esse programa aqui para mostrar essas fotos, esses quadros, né, nessa aula, porque eu vou usar a pintura dos grandes mestres para que a gente entenda essa forma da criação da imagem, né? Essa forma da retratação da imagem que eu estou vendo, né? Ou do acontecimento que eu vejo. É claro que dentro de uma pintura, essa cena que está pintada ali é uma interpretação do pintor sobre algum tema religioso ou qualquer outro tema, ou um poema ou qualquer outra coisa, né? Ou qualquer parte da mitologia. A mitologia que a gente retrata aqui nos dias de hoje com a fotografia é essa nossa história do nosso cotidiano, né? A fábula do nosso cotidiano, ou a realidade, ou qualquer outra coisa dentro desse sentido de representar alguma coisa dentro do nosso cotidiano, né? Que é a real intenção da produção de fotografias, né? Da produção de imagens. Eu tô na página aqui, eu já fiz uma busca aqui, né? E procurei pelas obras do Rembrandt, que a gente vai ver várias obras aqui. Ele tem vários retratos, mas ele tem várias paisagens também. E eu vou mostrar para vocês nessas paisagens a composição da imagem que ele fez, né? A criação da imagem, dessa parte da natureza, né? Então, como o Rembrandt tem essa natureza quase real, né? Assim, é muito parecido com o real mesmo. Então, a gente vai ver que sim, essa parte da composição, mas principalmente essa parte da colocação dos personagens dentro dessa cena. Que como a pintura é uma ação, né? Ela tem um título aqui que é a abdução de Europa, né? O sequestro de Europa. Então essa cena manda essa mensagem desse título do quadro, né? Então a gente vai ver aqui assim, ó, com esse programa aqui, né? Eu posso ampliar esse quadro até os detalhes aqui e ver detalhes e ver a pincelada quase desse quadro, né? Então a gente consegue ver bem próximo mesmo, a gente consegue ver todos os detalhes dessa pintura, né? Então a gente olha assim, para nós, né? A gente tem que olhar muito próximo do que seria uma fotografia, porque ela representa um grupo de pessoas dentro de uma ação e que para nós é importante a gente aprender a encaixar essas ações de uma forma parecida dentro das nossas fotografias. Porque a fotografia não é simplesmente registrar as pessoas ali, de repente posando ou de costas e tudo, né? Então, nessas pinturas a gente raramente vê alguém de costas, né? E a gente sempre vê aquela coisa assim das personagens na pintura, sempre olhando para dentro da pintura, né? Esse grupo aqui olha para o cavalo aqui fugindo, né? Deve ser a Europa aqui fugindo em cima do cavalo, ou sendo levada pelo cavalo. E ela olhando para trás com essa cara de assustada, né? Com uma cara meio assustada. Aqui é um boi, né? E aqui as irmãs dela, talvez, aqui sim, todas aqui meio desesperadas. Esse homem aqui na carroça, aqui também assustado ali, assim, naquela posição de quem tomou um susto também, né? Porque é uma cena assustadora, assim, para esse caso, né? Que é alguém levando embora uma das irmãs dela. E aqui também a gente vê, né, nessa composição toda aqui assim que tem essa carroça, tem os cavalos aqui na frente, elas aqui na beirada do lago, esse boi levando acho que é a Europa, né? Tem essa composição toda, mas é importante a gente notar que existe todo esse fundo aqui também, ó. E esse fundo aqui também faz essa composição do cenário todo, né? Então, dentro das nossas fotografias, esse fundo também existe. E é importante que a gente veja e retrate esse fundo, né?
E de todas as formas, assim, em todos os lugares, a gente vê essa composição da imagem, porque essa cena que ele representa aqui nesse quadro é uma cena que teoricamente seria o real ali, né? Existe essa história na mitologia, e aqui é a representação dela pelo Rembrandt, e que é uma composição muito bonita no final, né? Aqui também é outro quadro aqui, vamos ver esse aqui, The Night Watch, que né, o observador noturno, alguma coisa assim. Aqui também a gente vê, são soldados, parece. Tem gente com arma, tem uma mulher assustada aqui no fundo. Aqui tem os dois cavaleiros aqui principais aqui, que esse branco aqui deve ser o principal, talvez. E aqui é um grupo de pessoas, né, que a gente várias vezes fotografou em qualquer evento, qualquer casamento que a gente foi fotografar. A gente viu esses grupos de pessoas do mesmo jeito que a gente está vendo aqui. A gente não vê com essa iluminação, porque normalmente esses eventos de hoje em dia são à noite, né, a não ser que tenha alguma iluminação especial que possa fazer desse jeito aqui. Mas o que a gente deve perceber é essa ação das pessoas dentro desse grupo todo fotografado aqui, né, pintado. Então, tá todo mundo aqui se divertindo, né, ou fazendo alguma coisa dentro dessa situação em que eles estão aqui, e ninguém tá olhando para o pintor, né? O pintor nunca não, né? Às vezes, normalmente ele não colocaria assim, né? Não tem ninguém ali da plateia olhando para quem tá pintando. Então, isso é uma representação daquela realidade que está acontecendo ali, sem interferência do pintor ou do fotógrafo, né? Então, ó, quando ninguém está olhando para essa imagem, assim, para quem está produzindo a imagem, essa representação é o do que tá desse acontecimento ali, que é o importante quando são essas fotos naturais, né, que deveria ser de pose natural, né, digamos assim. Aqui também um outro quadro aqui com algumas pessoas também, né? Que tipo, dentro da igreja ali, né? No casamento. É mais ou menos isso. Não é isso aqui, né? Isso aqui é o retorno do filho pródigo, né? De uma passagem da Bíblia. Mas a gente vê, né? O grupo de pessoas aqui, né? Eu não sei quem é exatamente aqui, recebendo o filho pródigo aqui, que já está maltrapilho e ele recebe de braços abertos. E aqui os outros aqui, que não sei se são irmãos, o que que é, a mãe e todo mundo, né? A gente vê em todas as partes aqui que existem pessoas no fundo ali, ó, tá vendo? Tem essa menina aqui meio ali nas sombras ali, né? E tem todo esse pessoal aqui assim recebendo o filho pródigo aqui, e a gente vê pelo rosto deles aqui que tá todo mundo muito sério, né? Eu não sei qual é essa história exatamente, né? Eu só sei mais ou menos, mas a gente vê essa composição, né? O assunto principal aqui, o foco principal é o filho pródigo que está chegando, né? Aqui é o pai recebendo e todo mundo olhando para esse aqui, né? Todo mundo bate o olho para cá, dentro dessa fotografia, né? Dentro dessa pintura que a gente vê. Então, a gente pode aprender a composição da imagem por esses quadros, assim, porque foram muito bem feitos, tem essa composição programada dentro dela, que às vezes a gente não consegue fazer isso na fotografia, mas na fotografia a gente tem essas chances também de acontecer isso, porque num casamento, por exemplo, os atores principais ali, vamos colocar assim, né? Eles estão naquele centro e todo mundo tá olhando para eles ali, né? E numa festa também, assim, numa criança correndo ali, ou o aniversariante ali, normalmente quando ele tá em algum lugar, muita gente tá olhando para essa criança. Então, são nessas horas que a gente fotografa, né? Ou tenta fotografar, né? Aqui também são dois quadros que, na maioria dos quadros, né, contém ações, né, das pessoas que estão ali retratadas. Aqui o nome é Daniel e Cyrus antes do ídolo Bel, eu não sei o que é isso exatamente, né? Mas são ações, né? Alguma coisa que estão acontecendo, que é a representação de trechos da Bíblia, provavelmente, nesse caso. E a gente vê esse rei aqui, o sultão, não sei o que é isso, apontando aqui para a mesa. Aqui tem um agachado aqui assim, né, com essa forma,
né? Ele tá, além de estar agachado, ele tá como um escravo, assim, né? Como o inferior àquele rei, né? Com as mãos ali no peito e tudo, né? Aqui no fundo ainda tem mais um padre, eu não sei o que que é, que tá com cetro aqui também, né? Mas a gente precisa olhar isso como composição de imagens e como colocação de pessoas dentro dessa cena. Então, todas as vezes que a gente vê um quadro assim, então a gente tem que imaginar que nas nossas fotografias é importante que isso também aconteça, para que exista essa sequência dentro dessa cena na nossa imaginação. Então, aqui são essas duas pessoas conversando, né? É o pastor Anzo e a esposa dele. Ele mostrando alguma coisa aqui nas escrituras e a esposa dele prestando atenção no que ele está falando. E a gente olha na composição, né? Ela tá aqui nesse canto, aqui ela não tem pé, mas tá meio escuro lá embaixo. A gente vê ele olhando para ela olhando para cá. Então a gente vê essa triangulação, né? Que a gente não vai conseguir sair dessa cena aqui, porque ela tem essa composição que nos leva a esse livro aqui, né? E aqui tem um candelabro atrás que faz a gente ficar por aqui e a gente vai olhar detalhes, né? Então esse programa aqui do Google aqui, ele é muito bom para isso, né? Assim, para quem ama ver esses negócios, assim, essas pinturas, porque a gente consegue ver esse detalhamento que, olhando assim, parece uma fotografia colorida, né? E isso foi pintado em 1600 e pouco, né? E é muito antigo, com tinta muito boa, né? Que está até hoje, assim, em quase perfeito estado, né? É importante olhar para a gente aprender a ver essa feição dos rostos das pessoas e muitas dessas poses, porque eles eram os mestres nisso, né? Então, eles são os melhores para ensinar a gente a como compor e como deixar uma pessoa assim digna ali na imagem, né? Aqui é uma outra cena, a gente vê um cenário assim da paisagem, a gente vê esse moinho de vento aqui em cima, aqui embaixo acho que é uma pessoa, não sei o que que é aqui, é um barquinho com alguém aqui remando, aqui alguém aqui na beiradinha do rio, e a gente vê todos esses detalhes, né? Assim, a gente vê esse caminho vindo aqui pelo meio, essa parte escura do céu que provavelmente já vai tá vindo a chuva, né? Esse moinho apontado para cá, a gente vê esse lago aqui, o rio, né? Esse barco apontando para cá e a gente vê essas pessoas vindo de novo para cá, né? Então, é uma composição bastante atraente, né? Às vezes, né, aqui também a gente pode ver que as pessoas estão bem na borda dessa tela aqui, né? E que a gente vê que isso não tem tanta importância assim, né? Só as pessoas não estão cortadas nem nada, né? E elas estão bem pequenas aqui. Proporcionalmente a elas tem bastante espaço, né? E aqui é só esse ponto do barco porque é para indicar que é um barco aqui, né? Esse barco leva a gente para olhar para dentro da imagem de novo, né? E essas pessoas aqui já levam de volta para cá. E esse moinho de vento com esse céu aqui assim atrai a nossa visão para lá antes, né? Aqui tem outros cenários aqui também, deixa eu ver, aqui é a cena mesmo, né? Esse quadro aqui se chama O Estupro de Proserpina. E a gente vê também a composição aqui, né? Apesar do nome do quadro ser bastante duro, né? Mas é uma parte da mitologia também, né? E isso foi pintado por ele, né? Aqui a gente consegue ver, né, a Proserpina aqui sendo atacada aqui por alguém que eu não sei quem é. Aqui são várias pessoas, não sei se tentando salvar ela, provavelmente tentando salvar, sendo arrastadas aqui pela carruagem aqui, né, do cara. Aqui já um perdido atrás, né? E aqui a carruagem com uma cara de leão, aqui assim, e os cavalos aqui na frente correndo, né? Então a gente vê essa cena bem composta e a gente vê todo esse cenário aqui atrás, né? As nuvens aqui no fundo, essas nuvens escuras, essa parte do céu azul, esse brilho em cima deles aqui e esses cavalos correndo para dentro dessa escuridão aqui, né? Porque como o título é uma agressão, né? Então ele entra para essa parte escura. Então essa composição é bastante bonita, né? Assim, e é muito importante para a gente
tentar olhar mais para esses tipos de quadro aqui, porque são os quadros, né, as melhores formas assim da gente aprender a composição, porque normalmente esses quadros foram pintados assim pensando nisso, né, pensando nessa composição e pensando principalmente na mensagem que vai ser mandada dentro dessa imagem. E que essa é a tarefa do fotógrafo real, né? Que é preservar essa nossa memória do nosso tempo aqui e desses acontecimentos do nosso tempo, para que uma parte desse nosso futuro consiga saber como era a nossa vida, né? Como era a nossa interação entre pessoas, né? Entre as pessoas, entre o que a gente vive e o que a gente faz como trabalho, como diversão ou como qualquer outra coisa assim, né? A grande importância de tudo é ter essa transmissão da imagem na fotografia, como se faziam com esses quadros, ou como os grandes mestres mostraram que se deve fazer, né? Para que exista essa troca de informações entre essa pintura feita nesse tempo e o nosso tempo de hoje em dia, né? Para que a gente possa ver o que era naquele tempo. E a nossa tarefa de fotógrafo também é essa, porque a gente registra as imagens do nosso tempo. Bom, eu vou parar por aqui porque existem muitos quadros, existem milhões de quadros. Esse programa é muito interessante, assim, basta clicar aqui, né? Basta pesquisar quem vocês quiserem aqui, né? Tem qualquer nome que vocês tenham de pintor, bate aqui, ele acha, né? Ele faz uma pesquisa e acha e tem em vários museus, né? Esse equipamento que o Google tem aqui, ele já foi usado em vários museus e tem todos os quadros, né? A gente pode pegar qualquer quadro, né? Porque ele vai ser gigapixel e a gente pode ir ampliando ele, né? Ele só tem que carregar. Aí você vai ampliando e aí você consegue ver detalhes assim muito próximos do quadro, né? Porque no quadro mesmo, assim, você não conseguiria ver dessa forma tão próxima, porque existem barreiras para que você não consiga chegar nesse quadro, né? Porque são muito valiosos e são muito frágeis, né? Porque já tem centenas de anos, né? Então, para quem quer realmente aprender assim o que é compor uma imagem e transmitir uma mensagem, é importante olhar o que esses pintores, grandes mestres da pintura e grandes mestres da filosofia humana transmitiram para nós assim durante todos esses séculos. Por isso é importante olhar o que eles fizeram e a gente tentar fazer nessa mesma forma, né, nesse mesmo conceito de mandar mensagens para ou para o nosso próprio tempo, né, mas que registre esse nosso tempo para que o futuro veja o que é a nossa vida de hoje em dia. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que tenha gostado. Clique no gostei se você gostou, compartilhe, favorite, comente e se inscreva no canal também. Obrigado e até a próxima aula.